Oi, pessoal, vamos continuar as nossas aulas sobre razões trigonométricas. Agora nós vamos dar um pouco de ênfase a uma forma de colocar isso na cabeça, o que é o seno, cosseno e a tangente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é para gravar mesmo, tá? Porque você vai ter que ter isso na sua cabeça. Então, a primeira coisa que você vai fazer é gravar esta ordem aqui. Primeiro seno, depois cosseno e depois a tangente. Então, tangente de um ângulo qualquer. Então, vamos chamar de ângulo alfa. Tangente de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Vai ser igual a quê? Observa que a primeira coisa é gravar essa ordem. Seno, cosseno e tangente. Ó, seno, cosseno e tangente. De quê? De um ângulo qualquer. Eu coloquei um ângulo alfa, mas poderia ser uma medida. Depois do sinal de igual, você vai colocar um traço de fração em todas elas, porque o nome é razão. Isso são razões, tá? Então, razão é fração. No seno, você vai colocar cateto oposto sobre hipotenusa. No cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E na tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí a gente olha para isso aqui e nós vamos botar na cabeça, tá? Então, a primeira coisa a fazer é decorar essa ordem. Quem primeiro? Seno. Em segundo, cosseno. Em terceiro, tangente. Depois, nós colocamos traço de fração em todas elas. Aí, a gente olha para tudo isso aqui, olha. Olha. E observa que em apenas duas delas, ou seja, no seno e cosseno, tem hipotenusa, tá? Então, onde é que tem hipotenusa? No seno e no cosseno. Onde? Em cima ou embaixo? Embaixo, tá? E o que tem em cima aqui do cosseno? CO, de cateto oposto. No cosseno em cima, CA. Na tangente, em cima, CO e embaixo, CA. Então, se você olhar para isso aqui, ó, olha, lê de cima para baixo. Lê de cima para baixo. O que a gente tem de cima para baixo? Ó, coca. Sendo que esse có é de cateto oposto e esse K é de cateto adjacente. Mas é só uma forma de gravar, tá? Então, vamos lá tentar fazer sem colar. Sem colar. Vai ser assim. Então, vamos lá. Sem colar. Qual é a ordem das razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. De quê? De um ângulo qualquer. Vou colocar de beta. Põe igual, traço de fração em todas elas. Onde é mesmo que tem hipotenusa? Só no seno e no cosseno. Aonde? Em cima ou embaixo? Embaixo. Então, hipotenusa embaixo do seno, hipotenusa embaixo do cosseno. E as outras é só você pensar em coca. Então, você vai escrever co, K, co, K. Pronto. E vamos decorar, tá? Então, de novo, quem você escreve? Qual é a ordem que você escreve? Seno, cosseno e tangente. Coloca traço de fração. Vai aparecer hipotenusa apenas no seno e no cosseno, no denominador. E aqui em cima do seno, você vai colocar có, no cosseno, K, então fica coca, e depois repete coca, ok? Coca. É só isso. Gravamos, então. Para que eu preciso gravar? Porque você vai precisar destas definições aqui, olha, para poder resolver os exercícios. Então, eu tenho um exercíciozinho aqui para a gente fazer. Olha essa situação.
Um homem observa o ponto mais alto de uma árvore sob um ângulo de 20 graus em relação à horizontal, conforme a figura ao lado. Vamos calcular a altura desta árvore. Então, observa que do ponto onde o homem está até chegar na árvore, tem 30 metros. Quando o homem ele tem uma altura de 1,80 m, tá? Agora, quando o homem olha para a árvore, ele levanta os olhos para enxergar o topo da árvore. Ao levantar os olhos, então vai formar um ângulo de visão, isso é chamado de ângulo de visão, né? De 20 graus, tá? Quais são os dados da questão? Você está observando que aqui dentro, olha, a gente tem um triângulo, né? A gente tem um triângulo retângulo aqui dentro. E é usando esse triângulo aqui que a gente vai calcular a altura da árvore. Qual é a altura da árvore? A altura X, aqui, ó. Essa é a altura da árvore, tá? Então, nós temos aqui, eu vou desenhar aqui embaixo, esse triângulo que está desenhado lá. A partir do olho do homem, tá? A partir do olho do homem, então aqui é o olho do homem, ó, faz um ângulo de 20 graus. Então, daqui até chegar na árvore tem 30 metros. Chegou na árvore, faz um ângulo de 90 graus. E essa medida aqui é a altura da árvore X, ok? Então, a pergunta é, qual é a altura da árvore? Um homem observa o ponto mais alto de uma árvore sob um ângulo de 20 graus em relação à horizontal. É porque o ângulo do olho do homem, né, vai ser uma linha horizontal e essa outra inclinada aqui, olha, essa outra linha inclinada formando um ângulo de 20 graus, tá? Então, tem esse triângulo. Como isso é um triângulo retângulo e está falando em ângulo agudo, nós vamos usar seno, cosseno ou tangente. Qual que a gente vai usar? O seno, cosseno ou tangente? Não sei ainda. Mas o que eu preciso? Primeiro, para poder descobrir se é seno, cosseno ou tangente, eu preciso descobrir se o que a gente tem aqui, tá? Observa que quando tem o ângulo agudo, ele é formado por essas duas linhas, Esta linha aqui, olha, ela também é linha que forma o ângulo de 90 graus. Então, as linhas, as retas ou segmentos de retas que formam o ângulo de 90 graus são catetos. Então, isso é um cateto e esse é outro cateto, tá? Então, esse do outro lado é a hipotenusa. Então, vamos lá. Se este cateto formou o ângulo de 90 graus, mas formou também o ângulo agudo, que é o 20, ele é o cateto adjacente. E saindo daqui do ângulo de 20 graus, a gente chega lá e encontramos o cateto oposto. Então, eu tenho cateto oposto é x e cateto adjacente 30. Não tem hipotenusa. Então, quais são os dados da questão? Os dados, nós temos um ângulo de 20 graus. Então, tudo que eu falar é em relação a 20 graus. Nós temos 30 metros, que é cateto adjacente. E nós temos o x, que é o cateto oposto. Então, pessoal, eu vou ter que trabalhar com os dois catetos, cateto adjacente e cateto oposto. Qual das três razões usa os dois catetos? Vamos colar aqui, mas eu não vou colar sempre, tá? Então, dá uma lida e me responda. Qual das três razões usa os dois catetos? Não é a tangente, ó? Tangente. Cateto oposto em cima, cateto adjacente embaixo. Então, você vem aqui e coloca tangente. Então, vamos lá. Tangente de que ângulo? 20 graus. Qual é a definição? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essa é a definição. Então, a tangente de 20, caramba, não sei, vamos procurar aqui na minha tabela. Tangente de 20 graus. Então, tangente de 20 graus é igual a 0,3640. Então, aqui, ó, onde tem isso aqui, eu coloco 0,3640.
É isso mesmo? Será que eu não me enganei? 0,3640, isso mesmo. Tangente de 20 graus. Quem é o cateto oposto? Vamos lá nos dados, ó. Cateto oposto é o X. E o cateto adjacente é o 30. Colocamos 1 aqui embaixo e vamos multiplicar cruzado. Então, x vezes 1 dá x, e 0,36 vezes 30, então, vou fazer aqui na calculadora, 0,3640, 03640, vezes 30, é igual a 10,92. Agora, pessoal, presta atenção que esse x não é a altura da árvore, tá? Porque esse x está começando aqui, ó. A altura da árvore vem desde aqui embaixo. Então, a altura da árvore é essa medida x e mais esse pedacinho que tem aqui para baixo. E esse pedacinho que tem aqui para baixo é 1,80 m, que é a altura do homem, ok? Então, a altura da árvore vai ser o 10,92 mais 1,80 m. Então, a altura da árvore vai ser, a gente arma a conta quando tem vírgula, colocando vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 2, 9 mais 8, 17, vai 1, 2 e 1. Então, 12,72. Ok?